Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de alguém que, bom, dedicou mais de 20 anos da vida a um universo de ficção, a ponto de quase Quase. ser consumido por ele. Exato. Nossa fonte é um relato muito pessoal do Matthew Dawkins, que é uma figura assim chave no mundo do RPG Vampiro à Máscara. E a questão que a gente vai investigar é o que acontece quando a sua maior paixão vira o seu trabalho, vira rotina, e o encanto começa a desaparecer. E, mais importante, como é se recuperar essa magia? É a pergunta que assombra qualquer pessoa que trabalha com criatividade, né? Uhum. Nossa missão aqui é usar essa jornada como um estudo de caso. Vamos analisar os mecanismos do esgotamento, o valor de dar um passo para trás e as filosofias de narrativa que ensinam muito sobre como manter a chama acesa. É uma história sobre burnout, sim, Mas também sobre redescoberta. com certeza. Ok, vamos lá. Para começar, imagine alguém que desde o finalzinho dos anos 90 não só joga, mas vive o mundo das trevas. O envolvimento do Dawkins não era casual, né? Não mesmo. Ele era mestre de jogo, escrevia material oficial para os livros da editora e ainda produzia conteúdo sobre o tema. Era uma imersão total. Uma imersão que, claro, transformou numa autoridade no assunto. Só que esse tipo de dedicação tem um custo que nem sempre é visível. Ele descreve que, lá por 2023, ele bateu num muro. E não era um bloqueio criativo comum. Não, era algo muito mais fundo. Uma sensação de esgotamento total do universo em si. Exato. E a citação dele na fonte sobre isso é brutalmente honesta. Ele diz assim: senti que tinha basicamente contado todas as histórias que queria, visto todos os personagens que poderia esperar ver, passado por todas as permutações de horror pessoal. Uau! É a descrição de um poço que secou completamente. Dá pra sentir o peso disso, sabe? A sensação de que não tinha mais pra onde ir. O que a gente está vendo aqui é um fenômeno que a gente poderia chamar de esgotamento por saturação. Não nasce da falta de amor pela obra, mas do excesso, da exploração levada ao extremo. Tipo um músico que tocou a mesma música 1000 vezes. Exatamente. Em algum momento, ele não ouve mais a música, só as notas. O Dawkins chegou nesse ponto. Ele já não via a floresta. Ele conhecia cada árvore de cor. Isso se tornou sufocante. É um paradoxo, né? O sucesso e o conhecimento dele se tornaram a própria armadilha. Precisamente. E o mais perigoso nesse tipo de esgotamento é que por fora a pessoa está no auge. É uma referência, está produzindo. Sucesso total. Exato. Mas por dentro, o motor parou. E reconhecer esse ponto é incrivelmente difícil, porque significa admitir que aquilo que te define profissionalmente naquele momento está te fazendo mal. E a decisão que ele tomou foi drástica. Ele parou tudo. Na fonte ele usa uma frase bem humorada que resume bem a coisa. Ele precisava dar um tempo do jogo para poder voltar a sentir falta. Precisava de silêncio, de distância. E não foi para um mês ou dois, foram quase 2 anos de afastamento. Uma decisão de uma coragem imensa. A gente vive numa cultura que glorifica a produção constante, o hustle, né? Parar por 2 anos. É um risco enorme, Gigante. mas demonstra uma sabedoria de longo prazo. Ele estava sacrificando o presente para salvar o futuro da paixão dele. E funcionou. Ele descreve o retorno como refrescante. É a palavra perfeita. E a analogia que ele usa é ótima. Ele diz que o tempo separados foi fundamental para que eles pudessem redesenvolver o afeto um pelo outro. Olha isso. Ele fala como se fosse um relacionamento. Totalmente. O que só mostra a profundidade da conexão que ele tinha com a obra. Essa personificação é a chave de tudo. Não era só um emprego, era parte da identidade dele. E como em qualquer relacionamento longo, às vezes a distância é necessária para enxergar o outro com novos olhos, sabe? Para lembrar por que você se apaixonou em primeiro lugar. E que reencontro, hein? Ele não voltou com um projetinho pequeno só para testar as águas. Não, ele mergulhou de cabeça. Exato. Tá narrando 3 novas crônicas, todas focadas num cenário específico. Vampiro, A Idade das Trevas. Uma pública, outras 2 para apoiadores. Isso não é um retorno tímido. É uma declaração. E o que é fascinante aqui não é só pausa, é o que ele fez depois. A escolha do cenário. Exatamente. Idade das Trevas é muito estratégico. Não é só revisitar o universo.
É escolher um canto específico dele. Talvez um que ele não tenha explorado com a mesma intensidade. É quase como uma volta às raízes. Um terreno mais fértil para o inesperado. Eu acredito que sim. Ele não voltou para o mesmo lugar onde parou. Ele contornou a área que tinha se tornado estéril e encontrou um novo campo para cultivar. É uma lição poderosa. Muito. Às vezes, para reacender a criatividade, não basta parar. É preciso mudar o ângulo, a perspectiva. Encontrar uma nova porta de entrada para um lugar que você achava que conhecia de cor. E essa nova perspectiva se reflete na filosofia dele como narrador. E aqui a conversa fica bem interessante. Ele é muito direto sobre como conduz os jogos. Ele fala que não é precioso com personagens. Gosto disso. Para ele, um jogo de terror só funciona se tiver uma atmosfera de ameaça real, palpável. Ele complementa isso com uma frase que é quase um manifesto. Decisões ruins devem ter consequências ruins. Isso estabelece um contrato muito claro com os jogadores, né? Totalmente. O mundo é perigoso, suas ações têm peso, não existe suspense se não houver a possibilidade real de perda. E ele mesmo contrasta essa abordagem com o que ele percebe em algumas mesas de RPG muito populares, que às vezes se inclinam mais para o entretenimento leve, para o espetáculo. Quase uma comédia de situação com elementos de fantasia, como ele descreve. E aqui a gente entra num debate fundamental sobre o propósito de contar histórias em grupo. Por um lado, essa abordagem de consequências reais cria uma imersão, uma catarse poderosa, o horror fica visceral. Mas tem uma linha tênue aí, não tem? Com certeza, se o jogo fica punitivo demais. Ele não corre o risco de inibir a criatividade dos jogadores, deixar todo mundo com medo de tentar algo ousado. É um ótimo ponto. O medo da falha pode levar a decisões mais seguras e, paradoxalmente, a histórias menos interessantes. Ninguém quer que o personagem em que investiu horas morra por azar nos dados. Exato. Onde fica o equilíbrio entre a ameaça genuína e a diversão? Eu acho que a filosofia dele é uma reação a uma tendência, uma tentativa de resgatar a essência do horror. Não é que uma seja certa e a outra errada. Não, de forma alguma. Elas servem a propósitos diferentes. Uma busca a tensão, a outra o escapismo. A chave, provavelmente, é o alinhamento de expectativas entre quem narra e quem joga. Sem dúvida. Mas é inegável a complexidade do que um bom narrador faz, né? Gerenciar regras, improvisar, manter a coerência de um mundo inteiro e reagir em tempo real às ações de um grupo. É um exercício mental de altíssimo nível. Totalmente. A gente está falando de pensamento sistêmico, planejamento, gestão de recursos e uma capacidade impressionante de síntese de informações. Um narrador precisa manter na cabeça o passado, o presente e os múltiplos futuros da história. Não é à toa que se fala tanto sobre as habilidades cognitivas que o RPG desenvolve. Exato. E é por isso que se costuma dizer que quem se dedica a esse hobby frequentemente desenvolve uma capacidade de foco, de processamento de informação bem acima da média. É um treino constante para o cérebro. E essa é uma ponte fascinante para outro universo que exige exatamente o mesmo conjunto de habilidades. A preparação para provas e concursos de alto nível. Perfeito. A capacidade de reter conteúdo denso, conectar ideias, se manter sob pressão, é o que define o sucesso, seja para passar no vestibular, num concurso público, na prova da OAB ou na residência médica. Exatamente. E para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas é absolutamente crucial. É verdade. Se quem está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ótima recomendação. As ferramentas certas fazem toda a diferença. E retomando a nossa análise, essa ideia de foco e adaptação nos leva a outro ponto fundamental que o Dawkins levanta. Ele fala de uma crítica muito comum a aventuras publicadas oficialmente. Sim, aquela queixa de que nessas histórias prontas, os personagens dos jogadores acabam virando coadjuvantes. Na história dos NPCs, os personagens do narrador.
geralmente as grandes estrelas do cenário, como Beckett ou Lucita. E aquela sensação de estar num filme e perceber que você é só um figurante na jornada do herói que nem é você. Exato! Os jogadores sentem que estão só assistindo a história dos outros, em vez de serem os protagonistas. Mas é aqui que ele vira o jogo com um contra-argumento que eu achei brilhante. E qual é? Ele diz que a culpa não é do material escrito. Nas palavras dele, é um problema do contador de histórias, não do material. Uau! Isso é poderoso. Ele está transferindo toda a responsabilidade para o narrador. Exatamente. Para ele, um bom narrador deve usar o material publicado como um template, um esqueleto, não como um roteiro de cinema que precisa ser seguido à risca. A verdadeira arte está em pegar essa estrutura E refocar a trama nos personagens dos jogadores. O que é genial nessa visão é que ela redefine o papel do material de origem. O livro não é a verdade, é um kit de ferramentas. Gostei da analogia de cinema, mas eu levaria para a música. Um narrador mediano se vê como um músico de orquestra, que precisa tocar a partitura exatamente como foi escrita. Certo. Um grande narrador se vê como um maestro de jazz. Ele tem a melodia principal, a harmonia, mas o trabalho dele é dar espaço para cada músico brilhar, improvisar o seu solo e garantir que no final tudo soe coeso. Adorei a analogia do jazz. É perfeita. O material dá a estrutura, mas são os jogadores, os músicos, que criam a música da noite. A história pertence a eles. E isso tem implicações que vão muito além de um jogo de mesa, né? Com certeza. Isso se aplica a qualquer forma de liderança ou educação. Um bom gerente não entrega um plano e espera que a equipe execute cegamente. Ele adapta o plano para os talentos de cada um. Um bom professor não lê o livro didático em voz alta. Ele usa o livro como ponto de partida para colocar os alunos e suas dúvidas no centro de tudo. A lição aqui é que qualquer material, por melhor que seja, é um ponto de partida, não o destino. A mágica acontece na adaptação. Na personalização. Certo. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente extraiu dessa fonte. Começamos com o ciclo de paixão e burnout. Vimos como um distanciamento estratégico, quase um exílio voluntário, pode ser a ferramenta mais poderosa para a redescoberta. Depois, a gente mergulhou numa filosofia de narrativa que valoriza o risco e as consequências como motor do engajamento. E, por fim, chegamos a essa ideia transformadora de que numa experiência colaborativa, a estrutura deve servir aos participantes, não o contrário. A história deve se curvar aos protagonistas. Tudo isso a partir da jornada de um único criador com seu trabalho de uma vida. É uma fonte riquíssima. Versal. A gestão ativa da nossa relação com as nossas paixões. A experiência dele mostra que a paixão não é um recurso infinito que a gente simplesmente tem ou não tem. É um relacionamento. Exato. E como qualquer relacionamento, precisa de atenção, de espaço, de honestidade e, às vezes, de uma reinvenção corajosa para não só sobreviver, mas florescer. E tem uma última frase dele que ficou martelando na minha cabeça. Ele diz que hoje, com a maturidade que adquiriu, ele simplesmente encerraria sem hesitar qualquer jogo que o estivesse fazendo infeliz. E essa declaração nos deixa com um pensamento final para refletir. Em nossas vidas, seja na carreira, nos projetos, nos hobbies, com que frequência a gente tem a coragem de fazer essa mesma avaliação honesta? Quantas vezes a gente continua em caminhos que deixaram de trazer satisfação só por inércia, por obrigação ou por uma expectativa externa? A pergunta que fica é: o que, na nossa vida, a gente deveria ter a coragem de simplesmente parar, para que algo novo e mais verdadeiro possa começar?